Adorado nos domingos. Muitos de nós cristãos às vezes caímos por falta de conhecimento, e um conhecimento muito simples. Às vezes somos confrontados pelos nossos irmãos testemunhas de Jeová e nós não temos defesa por isto. Por que ainda continuam a guardar os sábados e não os domingos? Jesus disse: o meu Pai trabalha todos os dias, eu também trabalho. Quando o Senhor foi interpelado pelos fariseus, lhe perguntaram: Senhor, por que os seus discípulos estão a fazer aquilo que é ilícito fazer no sábado? Porque eles escolhem espigas no dia de descanso. E Jesus disse: meu Pai trabalha todos os dias, eu também trabalho. Porque sábado foi guardado como dia de descanso. Mas nós, como cristãos, entendemos que não foi o homem criado por causa do sábado, mas o sábado criado por causa do homem. Por isso que nós celebramos domingo, que significa dizer o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Por isso não mais guardamos o sábado, mas sim guardamos o domingo, por causa da graça e a misericórdia do Senhor. Domingo foi o dia em que Jesus ressuscitou. Foi o terceiro dia. A Bíblia declara que na sexta-feira a palavra se cumpriu. Ele morreu lá na cruz do Calvário. Não foi a morte que lhe matou, mas ele mesmo entregou seu espírito ao Pai. Então o corpo foi tomado lá na cruz do Calvário. Sábado, parece que já não havia esperança pelo povo. Mas pelo domingo, a Bíblia declara que a sua palavra foi cumprida. Então ele ressuscitou no domingo. Por isso nós celebramos o domingo. Todas as vezes que você vem à igreja, venha com a mentalidade de que você está a vir para celebrar a ressurreição de Jesus. Nós celebramos Jesus todos os domingos, a sua ressurreição. Aleluia! Louvado seja nosso Deus. Pai, fale conosco nesta tarde. Desde que a sua ressurreição seja refletida em nossos corações. Que a nossa mente seja transformada por meio da sua palavra e que o nosso coração reconheça a sua ressurreição. Que o amor e a misericórdia não se apartem das nossas vidas, assim como diz a sua palavra, que sejamos misericordiosos com os outros, amemos uns aos outros e sejamos compassivos. Revela-nos, Pai, o seu grande amor. Este amor, Pai da glória, que foi escrito por gerações e gerações e revelado lá na cruz do Calvário. Fale conosco nessa tarde, pois que queremos ouvir e aprender de Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa mensagem encontra-se na carta segundo escreveu o apóstolo Judas, não Judas Iscariotes. Por gentileza, com todo respeito, gostaria que mantêssemos ainda em pé, pela reverência e honra à palavra do Senhor. Judas, capítulo número 1. Vamos começar no versos 3 e vamos pular até 20, 22 e 23. Judas é o penúltimo, vamos assim chamar livro, mas na verdade é carta, antes de Apocalipse. Pode ir até lá no fim, Novo Testamento. E é o único capítulo, só tem um. Judas 1. Vamos começar no 3. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite
levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Eu vou pular 20. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Palavra do Altíssimo Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome seu assento e glorifique o Senhor com uma salva de palmas, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. O meu muito obrigado começa ao nosso Deus por esta graça que nos concede em estarmos aqui na sua casa, separada de nossas casas. Esta casa que também a Bíblia nos ensina que é chamada como casa de oração e adoração a seu nome santo. Queremos falar da parte do Senhor aquilo que Ele mesmo colocou em nosso coração. Por isso, gostava de pedir a sua atenção, que me empreste por um instante o seu coração para poder ouvir e guardar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia declara que todo aquele que ouve a palavra do Altíssimo e não a pratica é comparado como um homem que contemplou seu rosto, sua cara, a um espelho. Depois de ter saído, já não se lembra de como era a sua cara. É assim aquele que ouve a minha palavra e não pratica. O que é praticar a palavra? Senão mesmo obedecer aquilo que a palavra diz. Aleluia. Amém. O tema da minha mensagem hoje é a fé por medidas. Acredito que muitos esperavam que pudéssemos ler no livro de Mateus, onde fala exatamente da entrada triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Entrada esta que vai começar a marcar os acontecimentos daquilo que desde os tempos antigos os profetas, homens de Deus, anunciaram, falando sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mas também deixa dizer de que por várias vezes pregamos essa mensagem, mas se perguntarmos ao povo de Deus que ouve essa mensagem todos os anos, eles nem se lembram desta palavra. Por isso, eu quero trazer uma outra mensagem, não distante e nem contrária a esta. Eu quero falar com os irmãos sobre algo muito importante. Algo este vai marcar na nossa vida uma história muito forte. Porque todos nós compreendemos o que é a salvação. E sabemos de como nós alcançamos essa salvação. Que não foi por esforço de cada um de nós aqui presente. Embora a gente trabalhe duramente na obra do Senhor para mantê-la ela caminhando, para cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas. Mas mesmo com isto, a Bíblia declara que não é pelas obras que nós somos salvos, mas é por causa daquilo que Ele fez antes que você e eu existíssemos. É pelo seu amor. A Bíblia mesmo vai dizer que Deus, desde a eternidade, quando Ele cria o homem, o primeiro homem, que são nossos pais, Adão e Eva, Deus coloca-os no jardim de Éden. Esse jardim que também podemos compreender como o lugar do prazer, o lugar do encontro, o lugar santo.
E Deus vai dar ao único mandamento a este homem, para que pudesse obedecer sua palavra. Deus coloca Adão e Eva no jardim e vai dizer a ele para que pudesse tomar todas as coisas, porque Deus havia criado para ele, assim como um pai faz. Antes que o filho nasce, o pai prepara as condições para que o filho, sendo bebê, não tenha dificuldades, mas que encontre as coisas preparadas para seu bem-estar. Esta coisa não é de hoje. Começou mesmo lá no jardim, quando o Senhor criou o homem. Então Deus vai preparar as condições e vai passar ao homem. E o homem vai vivendo no jardim. E Deus vai dizer: toma tudo, simplesmente não toca nesta árvore que eu coloquei no meio do seu jardim. Deus não estava testando Adão. Nós às vezes, quando lemos com a mente do homem, nós compreendemos de que Deus estava tentando o homem. Mas por que Deus criou aquela árvore? Por que Deus não colocou esta árvore em lugar distante de Adão? Por que só escolheu colocar lá na casa de Adão? Então nós vamos entender que Deus estava tentando Adão. Mas quando lemos Tiago, a Bíblia declara que Deus não tenta ninguém. Nem Ele mesmo pode ser tentado. Então qual é a razão de Deus ter colocado a árvore do problema no meio? Deus queria a fidelidade de Adão. Deus queria o coração de Adão. Deus queria a sinceridade e a obediência de Adão. Quando nós, no passado, não tínhamos ou não vivíamos em cidades desenvolvidas onde podíamos encontrar energia, a nossa iluminação dependia dos candeeiros, das velas. E nós acendíamos a vela, colocávamos sobre a mesa. E nós sabíamos que tínhamos bebês em casa. E um pai e uma mãe sempre vai dizer à criança: não toque ali, não coloca o dedo ali, aquilo é fogo, senão vai te queimar. Mas o que acontece? Por curiosidade da criança, coloca o dedo. E a criança só vai compreender e crer na palavra do pai quando ele se queimar. Quer dizer que a dor leva a mente do filho a entender de que o que o pai estava a dizer ou a mãe era algo certo e bem para mim. Mas por causa da minha curiosidade, acabei por me queimar. E eu acredito que a próxima vez a criança não vai colocar o dedo ali. Quando um pai ou uma mãe coloca comida sobre a mesa e diz aos filhos que é a comida do pai, não toquem. O que a mãe está a fazer, além de proteger a comida do pai, também está a provar a humildade e a obediência dos filhos. Deus queria o coração de Adão para saber se estava 100% a obediência dele. Então Adão toca e os problemas começaram a acontecer. E como a palavra de Deus, que é mesmo Deus, Ele não é um homem para que minta, nem que se arrependa da sua palavra. A palavra se cumpriu. Hoje existe morte por causa da desobediência. Mas deixa eu dizer de que, mesmo Deus sabendo que Adão iria tocar e trazer o pecado ao mundo, Deus de antemão já tinha preparado uma salvação, um resgate para Adão. Deus é um homem, é o Altíssimo Soberano, preparado e prevenido. Nada acontece na terra, vamos dizer que Deus não sabia, Deus estava distraído. Não existe.
A Bíblia declara que, ainda que caia uma folha da árvore no chão, antes que ela caísse, Deus tinha conhecimento. E foi mesmo Ele que permitiu para que a mesma caísse. Então isso mostra dizer que Deus já sabia que Adão iria decair. Então Ele vai preparar o cordeiro para a remissão dos pecados e trazer Adão à salvação. Hoje eu queria falar muito sobre o princípio de como começou a história até chegarmos à cruz do Calvário, até a Cristo ressuscitado. Mas por conta do tempo, vamos falar aquilo que o Espírito Santo permitir. Também hoje queria talvez dizer de como Jesus vai entrar em Jerusalém e de como Ele vai ser chicoteado, de como Ele vai ser amaldiçoado pelo povo que Ele mesmo ajudou, e de como vai parar na cruz do Calvário para trazer a salvação que só estava nele. Também queria hoje dizer de como Jesus foi chamado como pecador e de como você e eu hoje somos chamados como justos, santos. Mas mesmo assim, isso não te levaria a um entendimento para então compreender essas coisas. Porque as coisas espirituais não se compreendem na carne, diz a palavra do Senhor, mas é pelo Espírito. Então por isso quero vos trazer algo tão poderoso, pequeno, mas é tão grande, para te levar ao entendimento de todas essas coisas. Porque se você não compreender deste assunto, você vai continuar a celebrar a ressurreição, vai continuar a celebrar a Páscoa, mas sem entender o seu significado. Agora mesmo, enquanto o culto decorria, eu fui a correr ao supermercado Hannaford, comprar alguma coisa. Infelizmente encontrei tudo fechado. Fui para o Walmart, também encontrei fechado. As pessoas conhecem o dia, tentam comemorar o dia, mas não compreendem a comemoração que eles fazem do dia. E não adianta repetir isso ano após ano, quando nós não entendemos de por que nós celebramos. Foi a mesma coisa que os fariseus faziam. Eles comemoravam a Páscoa, eles adoravam o Senhor, vestiam-se como santos, andavam como santos, mas não viviam como santos. E não é isso que Deus quer. Deus não quer a nossa aparência exterior. Deus não está aí preocupado com a nossa gravata, com a nossa maneira de falar, mas de fazer. De fazer. Porque quando estava lá na cruz, pediu água, lhe deram vinagre. Mas eles clamavam: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Mas foram os mesmos que lhe deram vinagre. Foram os mesmos que lhe colocaram o chapéu sem conforto, o chapéu com espinhos. Mas foram os mesmos que estenderam o pano enquanto ele entrava com o cordeiro. Mas eles não viviam a Hosana. O que adianta? Estamos a repetir a mesma mensagem quando ela mesma não está a fazer efeito na sua vida. Porque falta uma coisa que se chama a fé. A fé é algo tão pequeno, uma palavra tão curta, mas se você viver nele, ele te traz coisas grandes. Hebreus 11:3 diz que a fé permite entender que as coisas visíveis vieram do invisível pela palavra de Deus. Enquanto que Gênesis, do capítulo número 1, diz apenas: no princípio Deus criou os céus e a terra.
como compreender este grande milagre de que o poder da palavra de Deus criou o céu e a terra? Como entender e acreditar nessas coisas? É só pela fé. É só pela fé. Não adianta te pregar de que João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ofereceu, deu o seu único Filho para trazer a salvação ao pecador. O que adianta te contar essa história se você não crer? É preciso fé para entendermos de que Jesus entrou de forma triunfante em Jerusalém, e de que foi em Jerusalém onde toda a profecia foi cumprida. Você só vai entender e crer nessas coisas por causa da fé. Como crer de que essa cruz que todos os dias colocamos à frente da igreja, alguns fios de ouro em nossos corações, em nossos pescoços, de que foi essa cruz que 2000 anos atrás estava lá um homem santo pendurado, morreu por causa de ti. Se você não tiver fé, como acreditar nessas coisas? Por isso é importante, primeiro, olharmos e trabalharmos pela fé. A fé é necessária para a aceitação e compreensão das coisas espirituais. A fé é espiritual. A fé, ela é espiritual. Às vezes oramos querendo ouvir respostas da parte de Deus. Mas como ouvir respostas se Deus está falando ou não, se você não tiver fé de que Deus fala e de que enquanto Ele fala eu posso ouvi-lo? É pela fé. Por isso, de tudo quanto precisamos construir e reconstruir em nossa vida e a nossa caminhada com Cristo, não é outra coisa se não for primeiro a nossa fé. Nós oramos muito, amados irmãos, mas cremos quase nada. Oramos muito, cremos pouco. Por isso que quando os discípulos, Jesus os chama, Ele lhes concede poder, Ele lhes envia para irem curar doentes, libertar cativos. Quando eles foram e voltaram, a Bíblia declara que eles fizeram muita coisa e se alegraram. Mas uma mulher vinha seguindo os discípulos. E essa mulher vai ter com o Senhor Jesus. Jesus, ajuda-me. O que se passa, mulher? A minha filha está com problemas. Pedi aos seus discípulos. Eles não puderam fazer isso. Quando Jesus olha para os seus discípulos, Jesus não disse: homens de pouco poder. Jesus disse: homens de pouca fé. Até quando mais eu sofrerei? Eu estarei com vocês. Eles pensaram que o facto de ter poder é suficiente. Não é. Não basta dizer no nome de Jesus. Não basta. É preciso fé. Porque é por meio da nossa fé que comove o Espírito Santo de Deus para agir naquilo que você confessou. Eles não tinham fé. Eles tinham poder, mas não tinham fé. Por isso hoje vai ver muitas igrejas estão aí a fazer espetáculos. Eles não precisam ter fé, nem fazer aquilo com fé, porque eles foram buscar forças ocultas. Então fazem aquilo por causa só de poder. É só fazer, dar quedas e está acontecendo. Eles não precisam de fé. Mas nós que cremos na cruz, não podemos fazer nada se não for por meio da fé. Ainda que tenhamos poder, precisamos da fé. Porque a fé, ela honra nosso Deus. E nosso Deus recompensa a fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Não importa aquele que se aproxima de mim, creia de que eu existo, de que eu recompenso aqueles que creem em mim, aqueles que esperam em mim. Deus recompensa a sua fé. E a sua fé te honra. Quando você primeiro honrar a sua fé. Quantos
caminhando no deserto. Deus tira seu povo de Israel ao Egito e vai levando para a terra da promessa. Mas a Bíblia diz que muitos desses não entraram. Por quê? Não creram nele. O próprio Deus os destruiu, porque não tinham fé no Senhor. Você acredita que o fato de não ter fé nele, você pode se afastar dele? E você pode se perder. Nossos antepassados foram destruídos no deserto porque não creram nele. A fé pode te fazer perder. A falta de fé, aliás, pode te trazer derrotas. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra. E com a inteligência ou o seu conhecimento, colocou o céu no lugar próprio. Provérbios 3,19. Essas coisas só cremos pela fé. Voltando pela passagem que nós lemos. Judas 3, 20 a 23. O apóstolo começa a escrever dizendo: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, além da salvação que eu vos expliquei, que eu vos escrevi. Judas falando à igreja do Senhor, a seus irmãos. Além de um ponto muito importante que eu escrevi a vocês, que é a salvação. Hoje eu decidi, e agora, escrever-vos de um assunto muito importante, em que vocês devem insistir, conservar, proteger esse assunto que se chama a fé. Quando olhamos no Antigo Testamento, a Bíblia declara que a salvação deveria ser pela lei, isto é, resultado das suas obras. Mas Deus, na sua omnisciência, olhou para o homem. Pelas obras o homem não poderia se salvar, porque tudo que o homem fazia sempre caía no pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Então o homem estava sempre a morrer. E essa não era a missão do Altíssimo. Deus escreve 10 mandamentos em 2 tábuas que simbolizavam a Bíblia. 2 tábuas. Uma é esta parte e a outra é essa parte que simbolizava a Bíblia. Entrega a seu servo Moisés e ele vai passar os 10 mandamentos ao povo. E Moisés vai dizer que a vossa vida, a vossa salvação está nesses 10 mandamentos. E o homem se esforçou a vida inteira procurando cumprir aos 10 mandamentos. Ele podia até cumprir 9 mandamentos, 8 mandamentos, mas o facto de ter falhado um, ele falhava todos os 10. Porque aquele que disse não matarás é o mesmo que disse não cobiçarás aquilo que do seu próximo. Então o homem não se salvava. Deus, na sua omnisciência, no seu grande amor, compaixão e misericórdia, vai sacrificar o seu filho. Porque antigamente o que acalmava a fúria de Deus era o sacrifício em que os homens faziam através das ovelhas, do bode. Aquele sangue era espargido e acalmava a fúria de Deus, mas não removia o pecado do homem. E era necessário que o pecado fosse removido para que o homem encontrasse graça e misericórdia diante do Senhor e ser salvo. Mas esse sangue não era capaz. Então Deus vai trazer um sangue que está acima de todos os sangues. Um corpo que estava acima de todo o corpo. Vai ofertar o seu filho. E pelo corpo de Jesus, pelo sangue de Jesus, foi tomado o maior e único sacrifício para a remissão do pecado do homem e para a salvação do próprio homem.
Deus, a Bíblia declara que dá o seu Filho, para que todo aquele que crer no seu Filho não pereça. A palavra perecer não se perca, não morra, mas tenha vida eterna, que só está em Cristo Jesus. Quem nega Jesus, negou a sua vida, negou a sua salvação e negou o destino da sua vida. A vida está em Jesus. Por isso ele disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vem ao Pai se não passar pelo Cordeiro da salvação. Jesus é a nossa solução. Não adianta gritarmos a sua ressurreição se você não crer na sua morte. Como vais crer na sua salvação? Tomou o seu pecado e o meu. Tomou as suas roupas e as minhas. As roupas do pecado. E Ele nos concedeu as suas roupas santas. Por isso hoje somos chamados de santos e justos. Justificados fomos por causa da nossa fé. Nós cremos no seu Filho, Jesus Cristo. Romanos 5:1 diz que nós que éramos inimigos de Deus, estávamos longe do Pai, fomos aproximados a Ele, feitos seu amigo por causa do seu Filho Jesus Cristo e pela fé que nós confessamos nele. Sua fé te aproximou diante de Deus. Sua fé te trouxe salvação. Agora a salvação não é mais pela lei, não pelos 10 mandamentos, mas é pela fé que nós confessamos no Senhor. É pela graça. Aleluia! Hebreus 10, 22, 23. A Bíblia diz que tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, daqueles que negam, daqueles que são fracos na fé. Resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento de outro ainda. Tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Hoje, a igreja, e não só, somos mais amigos do pecado do que da santidade. Dentro da casa de Deus, quando falamos do pecado, a igreja se escandaliza. Quando falamos do pecado, as pessoas sentem-se ofendidas, feridas. Por isso que a Bíblia está dizendo que tenham cautela com eles, porque se escandalizam quando se falam do pecado. Mas se falarmos da santidade, todo mundo fica quieto. Parece que nos agradamos mais com o pecado do que a santidade. Mas a Bíblia declara que sem a santidade ninguém jamais verá o reino dos céus. Ninguém. É pela fé que nós somos salvos. Hebreus ainda 10, 35 a 39 declara que portanto, não abram mão de sua firme confiança, que é a fé. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles de que afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Aleluia! 38 declara que, mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Mas há uma advertência.
se ele retroceder, se ele recuar, se ele negar a fé, diz o Senhor, não me agradarei dele. Porque é a fé que agrada ao Senhor. O meu justo viverá pela fé. O que você precisa é acertar a tua fé, amado irmão. É ajustar a tua fé. A partir do momento em que a sua fé não esteja ajustada, não terás como gerar grandes resultados que espera. Não terá. Porque para cada resultado que você precisa gerar, vais precisar uma nova medida de fé. A fé que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar a outra estação. A fé que te deu casamento não é a mesma fé que você vai usar para gerar filhos em casa. Por isso que muitos hoje andam decepcionados. Porque compreenderam de que a fé que lhe deu casamento, que lhe deu marido, era a mesma fé para usar e gerar filhos em casa. Era suposto você crescer na fé, ter uma nova medida para que tenha família em casa. Hoje, famílias, casamentos, casais, casaram em grandes festas, grandes gastos, grandes vestidos, grandes fatos, mas hoje até agora não conseguem gerar filhos. Porque eles pensaram que o facto só de casar era suficiente, mas não era. A fé que te dá casamento não pode ser a mesma que vai te dar filhos. Você precisa crescer, ter uma nova medida de fé. A fé que te deu o emprego não é a mesma que vai te dar a promoção. Em cada estação da vida, você vai precisar de uma nova medida de fé. Hebreus 11, 5 a 6. A Bíblia diz que, pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Pela fé, nossos antepassados conheceram a mão de Deus. Pela fé, nossos antepassados, muitos deles não experimentaram a morte. Deus os levou à sua eternidade antes que eles morressem. Pela fé, a Bíblia declara que Abel foi reconhecido a Deus como justo por conta do seu maior e grande sacrifício que ele havia apresentado a Deus. Pela fé, Elias foi chamado ao Senhor, levado vivo, e ele creu enquanto viveu aqui na terra. Pela fé, a Bíblia declara que Moisés tinha tanta convicção, certeza de que ele ia entrar na terra de Canaã. Então, quando ele chega ali, Deus lhe chama ao monte Horebe. Ele vai dizer: servo meu, sobe até ao monte. Quando Moisés vai subir ali no monte, o Senhor vai lhe perguntar: o que você vê, Moisés? Senhor, vejo uma terra linda, uma terra frutífera. Quais são os seus planos, Moisés? Senhor, eu vejo aquele canto para colocar a minha tenda. E o Senhor vai dizer: não, Moisés, você não entrará naquela terra. Não é aquele, o Canaã que eu tenho prometido para ti, por quanto você creu na minha palavra. Canaã que eu preparei para ti, Moisés, é Canaã de cima. Morre, Moisés, e venha para cima. Moisés, como homem, não compreendeu da palavra do Senhor. Moisés vai suplicar ao Senhor: Senhor, faz-me entrar ali, por favor. Faz-me entrar naquela terra que eu tanto acreditei. E o Senhor vai dizer: Canaã que eu te prometi, Moisés, não foi Canaã da terra, mas é Canaã do céu. Para você alcançar esse Canaã, precisa morrer, Moisés. Morre! E Moisés morreu. E a Bíblia declara que o Senhor o recolheu. Até agora, aquele corpo nunca foi encontrado.
Porquanto o Senhor mandou o seu anjo Miguel para que pudesse recolher o corpo de Moisés. Pela fé, Moisés foi levado. Querido irmão, qual é a tua fé? E o que você crê nessa sua fé? O que você confessa nessa sua fé? A sua fé, se você honrá-la, ela vai te honrar a Deus. E Deus vai recompensar a sua fé. E a sua fé vai te honrar. Uma pequena fé pode te salvar. Mas uma grande fé, ela vai trazer o céu à terra. Por isso que Mateus 6 declara que venha até nós o seu reino, Pai, e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita lá nos céus. Uma fé grande traz o céu à terra. E a fé em que Deus não manda anjo. Ele próprio se encarrega a vir até a terra e falar com o homem. Por isso que no passado muitos homens viram a Deus por causa do anjo do Senhor. Ele mesmo se encarregou a chegar até o homem terreno. A sua fé move montanhas. A sua fé move o céu e traz o céu à terra. Aleluia. Querido irmão, é pela fé que nós estamos aqui. Hebreus 11, 1 declara que a fé é a confiança que nós temos no Senhor. A fé é a confiança, é a esperança das coisas que nós esperamos e prova de que nós não podemos ver. Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Você não é por aquilo que você vê. Você não é por aquilo que você tem, mas é por aquilo que você crê. Se existe algo que não podemos perder, é a nossa fé. Se queres avançar, você precisa ter a fé no nível do avanço que você pretende chegar. Quer avançar? Quer milagre? Você vai precisar da fé ao nível do milagre que você quer atingir. A fé que te levou até aqui não é a mesma que você vai voltar com ele em casa. Vai precisar de uma nova fé. Para a cura, você precisa da fé. Para a restauração da sua família, você precisa da fé. Para seus negócios prosperarem, precisa da fé. Para a obtenção do trabalho, precisa da fé. Não basta ter um currículo lindo e bonito. Não basta ter palavra na tua boca. Não basta ter a língua inglesa ou um português refinado. Você precisará da fé. Por isso muitos hoje, formados, não conseguem atingir. Mas você olha pessoas de baixa nível, mas estão conseguindo alcançar as coisas. Porque estão a caminhar pela fé. Não pelo conhecimento humano e não pela razão humana, mas é pela fé. É pela fé que a Bíblia declara que nós fomos salvos e alcançaremos a eternidade do Senhor. É pela fé. É pela fé que Lázaro foi ressuscitado. A Bíblia declara que Jesus chega à terra de Lázaro e ele vai perguntar onde colocaram Lázaro. Mas antes a Bíblia declara que Jesus chama seus discípulos. Vamos à terra de Lázaro e acordá-lo, porque Lázaro dorme. Aqui está o centro da minha mensagem. E para terminar, Jesus disse, Lázaro dorme. Vamos e acordá-lo. Mas Jesus, quando chega na terra de Lázaro, qual é o relatório que ele vai receber? Uns diziam que ele está morto, e o outro diziam, ele está 4 dias morto, e o outro diziam, ele já cheira mal. Mas na linguagem da fé de Jesus, Lázaro está a dormir. A minha pergunta é esta. Qual é a linguagem da tua fé? Provérbio 18, 21. Diz que o poder da vida e da morte está conectado, senão a palavra. Na palavra está vida e também na palavra está morte. Minha palavra. E pergunta é, qual é a linguagem da tua fé? Na linguagem de fé de Jesus, Lázaro não está morto, Lázaro dorme, porque é mais fácil operar milagre para quem está a dormir. E Jesus vai dizer, vamos acordá-lo, porque Lázaro está a dormir.
Por isso vocês percebem que quando Jesus chega naquele lugar, ele não orou para Lázaro ressuscitar. Jesus não orou. Muitos pregam, dizem que Jesus orou no túmulo. Jesus não orou diante do túmulo, porque Jesus não tem compromisso com o túmulo. Jesus agradeceu ao Pai. Ele disse: Pai, graças eu te rendo. Eu te agradeço, não por causa de mim, mas por causa deles, para que eles creiam que tu existes. Jesus não agradeceu a Deus por causa dele mesmo, mas é para que vocês creiam de que tudo deve começar com gratidão. Então Jesus chega diante do túmulo, ele vai dizer: Lázaro, saia para fora. Porque não se ora quando alguém está a dormir, chama-se quando alguém está a dormir. Você já acordou? Ou seja, você já orou quando alguém está a dormir? Para acordar alguém você precisa orar? Não. Se chama quem está a dormir. Não se ora. Mas é chamar. Por isso que ele chamou Lázaro. Saia para fora. Come out. Minha pergunta é: o que está dormindo na tua vida que precisa ser chamado nessa tarde? O que está dormindo na tua vida que nessa tarde precisamos chamar e não orar? Porque oramos muito e as coisas parecem não acontecer. Mas chega um nível da tua fé, você não precisa orar, mas se chamar pelo nome. Porque a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra pela palavra. Ele chamou pela palavra. Deus não orou. Deus não orou para criar o céu e a terra. Deus não orou quando disse que haja planta. Não orou. Quando criou Adão, ele não orou. Ele disse que façamos. Façamos. Foi pela palavra. Quando disse que o mar produz o peixe, ele não disse: Pai, traz peixe no mar. Ele deu ordem ao mar. Mar produz o peixe. Hoje você vai precisar dar ordem aos seus problemas, às suas dificuldades, aos seus bloqueios. Vai precisar dar ordem pela palavra. Para de orar muito, porque nós oramos muito e pouco agimos. Oramos muito e pouco avançamos. Oramos muito e pouco acontece. Não é que nós, ou seja, Deus não está a ouvir a oração, porque nós não compreendemos de que, além da oração, existe algo maior dentro de nós que precisamos levar junto da oração. A tua fé. Amém. A fé de Jesus trouxe Lázaro para fora. A fé de Jesus curou vários doentes. A fé de Jesus ressuscitou até mesmo os que estavam mortos. Para terminar, um dia a Bíblia declara que Jesus está passando e ele vai ver uma caravana passando por ali. Uma mulher chorando o seu filho, porque o seu filho estava morto, a caminho do cemitério para ser enterrado. E ela já era uma viúva e havia perdido sua mulher, seu marido. E Jesus olha aquele cenário, aquilo lhe comoveu. A fé de Jesus foi agitada. Por isso, quando ele chega junto daquele caixão, ele não orou. Ele disse: rapaz, acorda, levanta. E o menino foi ressuscitado. Ele voltou à vida. Jesus está a caminhar, está sendo apertado pela multidão. E ali vem correndo um homem: Senhor, Senhor, ajuda-me. Minha filha de 12 anos está morta. Vai acordá-lo. E Jesus chega ali, encontra a multidão chorando, multidão tocando batuques, celebrando a morte da filha do Jairo. E o Senhor vai dizer: param de fazer barulho, que ela não está morta. A menina dorme. Ela está a dormir. Ela está a dormir. Eu quero te dizer nessa tarde: para de chorar, que os problemas que você está a passar, eles estão a dormir. Você precisa chamar e trazer a resposta. Hoje vamos chamar. Hoje não vai ter oração. Hoje vamos agradecer. Dizer: Pai, graças eu te dou ao meu vizinho.
para que ele compreenda que eu sempre acreditei em você. E você vai chamar a solução. Vai chamar a saúde da tua casa. Vai chamar aquilo que o diabo bloqueou na tua vida. Vai chamar aquilo que parece ser escuro na tua vida e chamar a luz para a sua vida. Amados irmãos, a Bíblia diz que quando chegaram naquele lugar, Jesus não permitiu aqueles hipócritas entrarem dentro da casa. Ele disse: eu não coopero, nem opero com pessoas que não têm fé. Vocês ficam fora. Só trouxe o pai e a mãe da menina e chamou os 3 discípulos. Nem todos que andam conosco confessam a mesma fé. Por isso eu sempre digo, cuidado de fazer teus projetos começar a contar a quem não vive a mesma dimensão de fé contigo. Vai ofuscar os seus projetos. Vai matar os seus sonhos. Não ande com alguém que não confessa a mesma fé contigo. Vai te chamar de maluco, louco, não tem ideia o que está a fazer. É a mesma coisa que me chamaram. Quando eu resolvi vir para este país, me chamaram de nomes. Maluco, não tem juízo. Tem a casa que o banco lhe deu. Tem emprego, ganha bem. Até o que ele come, o banco que paga. Foi lá para dar banho nos malucos. Me chamaram de maluco. Hoje o maluco está a receber chamada dos que não estão malucos. Estão me perguntar, nos conta, como é que fizeste para nós também chegar lá? Eu disse, o maluco está surdo, não está a ouvir. O maluco só entende coisa de maluquice. Por isso que Deus confundiu as coisas de maluquice com as coisas sérias. Nós somos malucos porque andamos pela fé e não pela razão. Eu sou maluco. Eu não sei se tem mais um maluco aqui. Eu não sei se tem mais uma maluca aqui. Eu sou maluco. O maluco anda pela fé. O meu justo viverá pela fé. Mas se você negar a fé, o meu Deus não terá alegria em você. Aleluia! A Bíblia declara que Jesus disse: vocês ficam fora. Vocês ficam fora. Aqui só entra malucos. Primeiro maluco entrou Jesus. Entrou o pai da menina também maluco entrou. A mãe da menina também entrou, também outra maluca. E ela chamou os 3 malucos que andavam com ele. Pedro, que outro maluco, só acredita tudo. João, que outro maluco, acredita tudo. Tiago, também outro maluco que acredita tudo. Entraram lá dentro. E quando chegaram, Jesus disse: menina, os malucos estão aqui. Acorda agora. E a menina acordou, veio a vida. E Jesus disse, Jesus vai falar no pai da menina: pega na comida, lhe dá onde comer, lhe dá uma água. Amados irmãos, não se dá comida no morto, se dá na comida em quem estava a dormir. Chama aquilo que está adormecido na tua vida. Aleluia! Eu vou terminar dizendo que não importa a dimensão da tua visão, do teu projeto, não importa a dimensão dos seus planos, se lá não estiver influenciado a fé. Não importa, amado irmão, quão você é grande. Não importa se você fala em línguas estranhas. Não importa se você prega a palavra da fé e se você não vive ela. É preciso a fé. É pela fé. É pela fé, amados irmãos, nós estamos aqui. Se existe algo que você precisa primeiro construir na tua vida, é a estrutura da tua fé. Construa a sua vida mediante a fé. Sua família mediante a fé. Seu casamento com fé. Seus projetos com fé. A fé que você teve para comprar a primeira casa não é a mesma que você vai usar para a segunda casa. Você vai precisar de outra fé. Por isso que as pessoas não nos entendem, não nos compreendem. Como é possível? Trabalhamos juntos, mesmo tempo de trabalho, mas como é que ele está tão longe assim? Porque eu não confio naquilo que eu ganho, mas naquilo que eu creio que eu posso fazer, naquilo que eu ganho. Aleluia! Por isso que Jesus disse: eu não confio com essa multidão que anda comigo, porque eu sei que esses aqui só estão a vir por causa da barriga.
Eu não sou por causa da barriga. Por isso que Jesus naquele dia disse, hoje não. Hoje não há milagre. Hoje não há milagre. Hoje é palavra. Vocês têm que entender de onde esse pão anda a se multiplicar. Hoje pão não. Hoje é palavra. Ficaram chateados porque a barriga estava a fazer barulho. Então foram. Fugiram. Porque nós estamos mais preocupados com a fé do estômago e não da vida eterna. Se existe algo maior nessa vida, amado irmão, não são as coisas que nós procuramos, se bem que precisamos, mas é a nossa eternidade com Cristo. E não mata a sua vida por causa das coisas que estão ao seu redor. Precisa da fé. Tudo é possível para aquele que crê, diz a palavra do Senhor. Não em vão que a Bíblia nos diz que buscai primeiro o reino dos céus. Está dizendo que você precisa buscar primeiro o reino dos céus para você compreender de como que aquelas coisas funcionam. Em tempos, minha afilhada ficou agitada porque estava a tentar fazer alguma coisa que não estava a dar certo. Ela estava a confiar no dinheiro que ela tinha. E ela tinha um bom dinheiro para pagar uma certa coisa que ela estava a comprar. Mas algo estava ali a lhe incomodar, não estava a dar certo. Ficou totalmente agitada, se esqueceu de que é filha da fé. Se esqueceu. Mas quando lhe trouxe uma só pequena palavra, creia que no final disso vai dar certo. Ela foi dormir. E quando acordou, acordou com a solução. Às vezes, quando você vai estar muito agitado, vai dormir. Dorme. Vai vir. Durma o sonho da fé. E quando Jesus vier, vai chamar por ti. E você vai acordar. Aleluia! Tenha fé. Vamos terminar. Tenha fé. A dimensão da tua visão vai atrair grandes desafios. Mas o que vai te permitir manter firme é a fé que você colocou dentro do teu coração. A tua vida não é definida por aquilo que você vê, mas é por aquilo que você crê. Não vai chegar onde queres chegar pela quantidade de recursos que tem, mas é pela estrutura da fé que tens. Recursos podem acabar, dinheiro pode acabar, mas se existe algo que não pode acabar na tua vida, é a tua fé. Amém. Aleluia. Amém. Coloca-se em pé e vamos orar. E a tua fé não pode ser abalada. A tua fé não pode acabar. Qual é a linguagem da tua fé? Vamos chamar as coisas pelo nome. Hoje vai chamar pelo nome. Se a saúde, vai chamar a saúde para acordar. Se a sua vida financeira, se a tua prosperidade, se teu casamento, chama pelo nome e acorda o que está adormecido na tua vida. Hoje vamos fazer apenas duas coisas. A primeira é agradecer a Deus. E obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Eu sei que nós gostamos muito de orar, mas não ore. Diga apenas, Pai, graças te rendo. Obrigado. Obrigado pela sua palavra. E obrigado pois que eu sei que sempre me ouves. Assim como disse nosso Senhor Jesus. A palavra serve para nós usá-la e as coisas acontecerem. Porque a Bíblia declara que Deus é fiel à sua palavra. Ora mediante a palavra dele. É na palavra dele que ele vai fazer as coisas acontecerem. Diga apenas, Pai, obrigado. Graças eu te rendo. E a segunda coisa é começar a chamar para acordar os seus projetos que estão adormecidos, acordar o seu ministério que está adormecido, acordar a sua vida financeira, espiritual, não importa aquilo que estiver adormecido. Você sabe o que é aquilo que não está avançando. Então vai chamar pelo nome. Estamos a agradecer a Deus no nome de Jesus.